Boa noite, companheiros. Desculpe um pouco o atraso aí da nossa live, nós estamos fazendo aqui o teste da nossa ferramenta. Walterson, presidente do PT, hoje eu estou com o companheiro Derli Dourado, nosso pré-candidato a prefeito aqui em Suzano. E nós vamos fazer hoje um bate-papo aqui com a nossa militância. Esse final de semana tivemos aí uma reunião, né, do diretório e hoje começando uma rodada, né, com nossos companheiros, e aí nada melhor começar aqui com o companheiro Derli, né, para falar das questões da cidade, falar da questão da pandemia. Derli, dá uma boa noite para o pessoal aí e fica à vontade, vamos trocar uma ideia e fazer um bate-papo hoje aqui nessa primeira live, uma live teste aqui com a nossa militância. Boa noite a todos os internautas, boa noite a todo mundo que está vendo aí, companheirada do PT, quem não é do PT também, e está vendo de um modo geral. Boa noite a todo mundo. Estamos aqui fazendo esse bate-papo aqui de forma remota, eu aqui na minha casa, o Walter chamando na casa dele, e a gente vai acompanhando a notícia aqui também, né? Cada dia só chega notícia ruim, né? Impressionante. Mas, de qualquer forma, qualquer bom militante precisa estar a par aí das informações, né? Não está fácil para ninguém, complicado demais, né? Ainda mais com um governo como esse, um líder do país que é um psicopata, um cara totalmente desequilibrado. Você, povo, população de modo geral, fica muito insegura quando você vê um líder governista agir desse jeito. Então as pessoas, eu imagino que devem estar num estresse muito grande, alguns problemas psicológicos, com certeza, e por conta de não ter líder, porque o papel do líder é passar justamente segurança para os seus liderados. E um presidente como esse não passa segurança para ninguém, né? A não ser para aqueles 3 malucos dos filhos dele. Derli, deixa eu te falar, a gente teve essa reunião do diretório, até é importante socializar com a nossa militância. Quero agradecer aí os companheiros que estão aí assistindo a gente. Já temos aí 8 pessoas. Já vai deixando seu boa noite. Faça as suas perguntas para o companheiro Derli. Derli, na nossa reunião a gente deliberou a inscrição dos pré-candidatos. Né? A gente tem já falado da importância da renovação na política, né? Não só na questão da idade, mas a renovação de ideias, a renovação política que precisa, né, a nossa cidade. Então, tivemos a nossa reunião, e essa reunião foi muito bacana, que foi uma reunião online com a militância, pré-candidatos, com o diretório, para que a gente, né, enfrente esse momento da pandemia aí de uma forma segura. E aí, já pegando o gancho nisso, né, o PT vem discutindo aí essa questão de que forma a gente pode propor soluções, né, como o PT e a oposição no Congresso e no Senado fizeram com a questão da renda básica, a questão do auxílio emergencial, da mesma forma nós estamos fazendo aqui em Suzano. Você já vem fazendo aí algumas propostas nessa questão. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do fundo emergencial aqui na nossa cidade, em Suzano. Então, eu sou muito da linha de que quem tem mandato precisa assumir responsabilidade. Todas as vezes que eu assumi mandato, e eu passei aí por algumas experiências ao longo da vida, eu tive mandato em sindicato, tive em partido político, tive no legislativo, tive no executivo, e todas as vezes que eu tive mandato, eu puxava para mim a responsabilidade. Então, eu acho que é papel do prefeito puxar para si a responsabilidade e não ficar esperando só o governo do estado anunciar para ele replicar aqui na cidade. Eu acho que precisa que o prefeito também assuma algumas coisas de forma mais contundente. E é por isso que a gente propôs esse fundo emergencial. Porque da mesma forma que há um orçamento no governo federal, no governo estadual, há também um orçamento no governo municipal. Então, é fundamental que o governo municipal também dê uma estudada no seu orçamento, discuta com o legislativo, discuta com a população de um modo geral e formalize um fundo para poder fazer a sua parte também. Porque eu não vejo nenhum cabimento, no momento que nós temos perdas de vida, estar preocupado com obras de pavimentação, com construção de
de equipamento público, ao passo que você tem pessoa que pode ficar doente, que pode morrer. A gente tem aí um número de, não vi hoje, mas aproximadamente 2.500 mortos anunciados, mas seguramente tem muito mais. Porque tem muita gente que morreu de síndrome respiratória aguda, grave, que quando for feito o exame, se for feito, vai constatar que morreram de Covid-19, tá certo? Eu fico imaginando a hora que essa coisa chegar, assim, de forma muito firme nas comunidades mais carentes. Naquelas casas onde você tem uma casa muito pequena, 5, 6, 8 pessoas morando embaixo do mesmo teto, onde a dificuldade é muito grande. Então, cabe ao prefeito, e é por isso que a gente propõe o fundo emergencial, cabe ao prefeito assumir uma postura mais firme e poder aportar recurso para um fundo e, a partir desse fundo, botar os seus setores de saúde, de assistência social, para procurar a população carente e levar recurso, dinheiro vivo, ou em cheque, ou em dinheiro, ou em vale, seja lá o que for. Mas as pessoas precisam ter um recurso para poder comprar comida, comprar remédio, para poder ter um pouco mais de tranquilidade e ficar em casa. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos ter todo mundo na rua, aí eu quero ver como que vai fazer para atender as pessoas doentes nessa Santa Casa que a gente tem aqui em Suzano. Muito precária. A Santa Casa tradicionalmente atende de forma muito precária. Eu digo isso não só como agente político, mas também como pessoa que eu fazia fisioterapia lá até iniciar o isolamento. Então, ali não tem muita condição de bom atendimento. Então, precisa que a gente evite que as pessoas fiquem doentes. Para que isso aconteça, as pessoas precisam ficar em casa. Para que elas fiquem em casa com tranquilidade, sem se preocupar com o leite do filho, ela precisa ter algum recurso. É isso que nós estamos falando. É disso. É para que as pessoas entendam. As pessoas têm que ter dinheiro em mão para poder comprar leite, comprar arroz, comprar feijão, se alimentar, ter tranquilidade para não sair de casa. Legal. Deli, eu quero agradecer o pessoal que está aí acompanhando. Já vai deixando seu boa noite aí para a gente, suas perguntas. Companheiro Jefferson já deu aí, colocou, opa, Deli nas redes sociais aí, legal. A Débora, né, em defesas da vida, a favor da vida. Tem aqui o companheiro Gabriel também. Suzano tem jeito, só Deli como prefeito. A galera tá aí nas redes. Galera, vai compartilhando para a gente, né, e aí alcançando mais pessoas. Dele, a gente tem visto na mídia, né, essa última semana aí, que o prefeito pretende flexibilizar a questão, né, da abertura de alguns comércios. Como é que você vê essa questão aqui na cidade? Olha, assim, vamos lá. Como eu venho da periferia, fui criado na periferia, e eu conheço bem a periferia de Suzano, já está flexibilizado há muito tempo. Já estão fazendo vistas grossas há muito tempo. Já tem muita gente abrindo e parte da prefeitura finge que não está vendo. Essa que é a grande verdade. Tem muita gente que está abrindo. E está abrindo também primeiro porque ele tem um presidente maluco que não sabe o que dizer. Ele fala uma coisa, o ministro da Saúde fala outra, o governador do estado fala uma outra coisa. Tá certo? E ele aqui embaixo, lá com o seu comérciozinho, sem saber se vai ter um recurso para poder comprar o leite para o seu filho, para poder pagar aquelas contas que ele tem, pequenas contas, porque as grandes não vai dar para pagar de jeito nenhum. Então, precisa. Mais ou menos 6 milhões de pessoas vão ficar fora da renda básica do governo federal. Porque o governo federal também não facilita as coisas. Não tem fundo no governo estadual. O Dória... O único ponto positivo dele é a divergência com o Bolsonaro. Mas ele também não anuncia a criação de um fundo no Estado, que poderia ter também um fundo no Estado. Um fundo emergencial no Estado para poder botar dinheiro na mão das pessoas. As pessoas precisam ter dinheiro vivo nas mãos. Se vira prefeito, se vira governador para fazer, se vira, tem que fazer. Bota o pessoal da prefeitura para trabalhar, sabe, para procurar as pessoas. Olha, pode levar merenda em casa, foi flexibilizado por lei no Congresso Nacional. Tem que botar o pessoal para trabalhar e levar a merenda até a casa das pessoas. Tem muita gente que passa necessidade, que passa fome, está passando necessidade. Então precisa agir. Não dá para ficar fingindo que não é comigo.
sabe? Então, quem se propõe a ter mandato político tem que ser firme, tem que pegar, bater no peito e puxar a responsabilidade para si. Tem que ir até a casa das pessoas, botar o pessoal da prefeitura para trabalhar e levar alimento, levar condição de vida, levar dinheiro vivo através desse fundo. E forçar o governo do Estado, através do Condemate, porque um prefeito só não consegue, mas 10 prefeitos conseguiriam. Aperta o governo e fala, Dória, vamos criar aí um fundo emergencial no Estado, tá certo? Potencializa o fundo do governo federal, cria aqui no município, potencializa o fundo do Estado e do governo federal também. As pessoas precisam de tranquilidade para ficar em casa, porque senão nós vamos ter uma mortandade muito grande. Deus queira que isso não aconteça aqui em Suzano, porque se acontecer aqui vai ser terrível. E ainda a gente vê a questão, né, que assim, ainda falta muitos insumos, né, falta equipamento para aqueles profissionais que estão ali na ponta, que são os profissionais da saúde. Né? A gente vê o que você falou do Condemate aí, o Condemate vai comprar aí uma quantidade de máscara, mas que é uma quantidade irrisória, né, que se for chegar para a Suzano é um número irrisório. E aí, como é que você está vendo isso? Porque, assim, hoje, o PT, além de ser contra, né, a questão de flexibilizar a questão dos comércios, a gente não é só contra por ser contra, é porque a gente defende a vida e, ao mesmo tempo, a gente propõe soluções, que nem o fundo é uma das soluções, né? E aí, assim, como é que você tá vendo essa questão dos profissionais de saúde? Olha, não tem muita conversa. É coisa simples de resolver. Primeiro, ao invés de ser um catedrático, precisa ser um cara firme, corajoso. Estou falando do prefeito. Correto. É melhor se preocupar menos com excesso de inteligência e ser firme e assumir com firmeza a responsabilidade de prefeito. De que jeito? Primeiro, aportando recurso. Está vindo algum recurso do governo federal e do governo estadual. Tá certo? Tem flexibilidade no Congresso com relação à merenda, com relação ao orçamento. O prefeito não está mais engessado pelo limite social, ele pode contratar profissionais para a saúde, está precisando de profissionais para a saúde, foi feito concurso público, vamos chamar o pessoal que passou no concurso público. Nós estamos precisando de gente na saúde. Por que não vamos chamar? Por que não convoca urgentemente as pessoas que passaram no concurso público? Por que tem que fazer? Por que tem que contratar via INTS? Qual é o motivo? Contrata via concurso público. Não foi feito um concurso público, não tem gente esperando as pessoas que foram aprovadas, chama imediatamente. Esse é um ponto. O outro ponto é com relação ao Condemate. Lamentavelmente, os prefeitos do Alto Tietê parece que não sabem o que é consórcio. Parece que não aprendeu. Devia aprender lá com o ABC. Tá certo? Se o Celso Daniel fosse vivo, deveria fazer um estágio lá no ABC para aprender o que é consórcio. Eu vou dizer o que é consórcio para os prefeitos. Consórcio, os prefeitos podem fazer compras, várias compras, não é só de máscara, pode comprar qualquer coisa com dinheiro dos municípios, do Estado e na União, numa única compra. A lei permite, a lei dos consórcios permitem. Então, se juntam os 10 prefeitos, podem comprar respiradores, pode comprar máscara, pode comprar qualquer coisa mais barato, porque 10 prefeituras seria recurso dos 10 municípios. Correto. Então, se os prefeitos parassem de olhar para os seus umbigos e olhassem para a regionalidade, esse termo, prefeitos, regionalidade, se olhasse para a região e fizesse as coisas de forma conjunta, certamente o Alto Tietê teria muito mais facilidade. Lamentavelmente, não se faz política de regionalidade aqui no Alto Tietê. E é uma pena, porque nós discutimos muito isso no primeiro governo do Marcelo. Inclusive, formamos a Agência de Desenvolvimento do Alto Tietê. Inclusive, conversamos com todos os prefeitos, todos os secretários de Indústria e Comércio, trouxemos ministro do Trabalho, ministro do Desenvolvimento do governo federal, e todo mundo ali aprendeu o que é consórcio. Só falta botar em prática. Na verdade, todo mundo aprendeu ali. Agora precisa botar em prática e fazer compras pelo Condemate. Tá certo? 10 prefeituras comprando. Ó, vai lá fazer um estágio com os governadores do Nordeste. Eles certamente sabem o que é consórcio. Que eles criaram o consórcio do Nordeste e estão comprando pelo consórcio. É a mesma coisa. Correto. É a mesma coisa. Legalmente é a mesma coisa. Outra questão são as faltas de ações para as pessoas em situação de rua, né? Ou aquelas pessoas que estão
né, em situação de vulnerabilidade que esse auxílio emergencial não vai chegar. Né? A gente também não vê nenhuma ação concreta, e aí cobrando diretamente ao secretário de Assistência Social aqui da cidade, a gente não vê uma ação concreta, né, com essas pessoas que estão desamparadas, né, que estão aí numa situação muito difícil. Como é que você analisa isso aí e de que forma pode ser conduzido? Olha, e aí não é só com a pandemia. Eu moro aqui na rua Barão do Jaceguai, e aqui é uma rua por onde passam muitos moradores de rua. Muitos. E já passa muito tempo. Muito tempo. Se sair agora, que são 9 horas e 42 minutos, se sair agora pelas ruas aqui das imediações do Ginásio Municipal de Esportes, se for até o centro, se for até próximo da prefeitura, do Paço Municipal, se for dar uma volta pelo quadrilátero central, vai se encontrar, no mínimo, 70, 80 moradores de rua, nos vários pontos, nos vários imóveis que estão para alugar, que estão para vender, que são muitos, né? A crise já era grande, tinha muito imóvel para alugar, para vender. Embaixo de cada um tem 1, 2, 3 pessoas deitado ali, de forma precária. Já há muito tempo que o atendimento está de muito má qualidade. Eu imagino agora, nessa época de pandemia, esses companheiros moradores de rua, como que estão sendo atendidos pela assistência social. Não estão sendo. Se estão, muito mal. Aqui próximo da minha casa, tem uma casa de acolhida que é tocada pelo padre Ademir, que dá um exemplo para a prefeitura. Eles dão um exemplo. Ali sim tem carinho, ali tem amor com os moradores de rua. Porque fora isso, eu não vejo mais absolutamente nada feito pela administração. É muito ruim o atendimento da administração pública municipal de Suzano aos moradores de rua. Esses companheiros são entregues à própria sorte, que Deus os ajude, porque o que tem também, muitas vezes, algumas igrejas evangélicas até, entregando alimento para eles na época de frio, mas isso também ajuda naquela noite, né? Sim. No outro dia, eles estão com a mesma dificuldade. O que precisaria é a prefeitura ter casas de acolhida, recuperar esses companheiros, dar formação para eles, para que eles possam se requalificar e voltar para o mercado de trabalho e, consequentemente, sair da rua, porque com o emprego ele sai da rua. Então, a prefeitura precisaria ser mais firme e já não é há muito tempo. Entendeu? Dele, além disso, né, você falou né, a gente está falando sobre a questão das pessoas em situação de rua, lembrando que na cidade aqui, os movimentos progressistas, os movimentos de esquerda, né, POSP, Sindicato da Construção Civil, a SEMOS, que é a Central Pró Moradia Suzanense, companheira Cida, né, está fazendo aí, também tem lá o pessoal do Cursinho Chico Mendes, então tem o PSOL, você tem o PT, né, que está numa frente aí fazendo, né, uma campanha de arrecadação, até pedir aí para os nossos companheiros que estão, né, assistindo a gente para ajudar a reforçar isso, porque, né, além de ajudar as famílias que hoje, né, ainda não chegou o auxílio emergencial, que hoje tem realmente pessoas que estão ali numa situação que não tem o que comer dentro de casa. E essa frente está ganhando espaço na cidade para poder ajudar essas pessoas. Então, reforçar aí o convite para você que está nos assistindo, que você divulgue, ajude aí, né? Se você pode ajudar, ou se você sabe onde tem uma família que está precisando, entre em contato com os companheiros que estão nesse fórum, que é o Comitê de Ação Popular dele. Né? Esse comitê ele reúne várias frentes de sindicatos e movimentos sociais com esse intuito de ajudar aí né, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social na cidade. Companheiro José Fernandes Tubarão está perguntando, fala dos pequenos comerciantes. Ele quer que você fale um pouco dos pequenos comerciantes. Então, o pequeno comerciante, ele, na nossa proposta lá do fundo emergencial, o pequeno comerciante seria contemplado. Evidentemente, ele precisa ser contemplado. O pequeno comerciante, ele já tem dificuldade no dia a dia. O dia a dia dele já não é fácil. Ele trabalha hoje para pagar as contas amanhã. Então, como que ele fica numa situação dessa? Ele não pode abrir o seu comércio, e não deve abrir, porque a vida precisa ser valorizada nessa hora, mas ele também precisa de uma certa tranquilidade para poder ficar em casa com a sua família e não abrir o seu comércio. E aí, a nossa proposta lá do fundo emergencial
essa proposta contempla diretamente os pequenos comerciantes. Muitos pequenos comerciantes vão ficar fora do programa do governo federal. Eles normalmente têm MEI, mas nem todos serão aceitos lá no programa do governo federal. Se tiver atrasado com a MEI, por exemplo, vai ficar fora. E aí o prefeito poderia, através do fundo emergencial, contemplar essas pessoas que ficaram fora do governo federal. Ainda que seja pouco, R$600 é muito pouco, mas já seria alguma coisa para a pessoa não passar dificuldade alimentar. Então, o pequeno comerciante, ele sofre tanto quanto o desempregado, tanto quanto as pessoas que estão em dificuldade, as outras pessoas. Ele também passa por dificuldade nesse período, já passa no dia a dia, né? E nesse período, muito mais. Então, ele seria contemplado na nossa proposta do fundo emergencial. O pequeno comerciante seria contemplado com o fundo, e o prefeito teria que procurar todo mundo aí e oferecer ajuda. E apertar também o governo estadual para poder ter dinheiro aí, para a gente ficar em casa tranquilamente. Dele, falando dessa questão da questão do isolamento social, dos pequenos comércios, né, a gente tem visto, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro, né, desde a demissão do ministro da Saúde, né, ele é contra a questão do isolamento social, né? Algo que ainda não ficou claro para uma parte da população, que assim, o isolamento social é para conter o contágio, né? O pico de contágio, porque o Brasil, apesar de ter um sistema único de saúde, esse tema que o PT trabalhou muito para poder fortalecer, as pessoas ainda não entendem que o isolamento social é para conter, né, o contágio e não superlotar os hospitais. Vamos lá. Ele tem colocado aí, né? Vamos falar um pouco disso. Vamos falar um pouco disso. Qual o motivo o Covid-19? Ele não tem vacina e também não tem remédio. O Bolsonaro é que inventa aí uns remédios. O doutor Bolsonaro inventa aí a cloroquina, a hidrocloroquina. Aí o outro ministro lá, o astronauta, apareceu esses dias com remédio para vermes. Só tem maluco nesse governo. Então, mas a verdade é a seguinte: a verdade é que não se tem nenhuma vacina e não se tem remédio. Correto. Ao não ter uma coisa nem outra, as pessoas, se ficarem doentes, terão que ir para os hospitais. Se as pessoas não estiverem isoladas nas suas residências, sem o contato, o que vai acontecer é um contaminado passar para outro, e aí passa para outro. Parece que a capacidade de cada um é passar para 6. Não é isso? Isso mesmo. Então, um passa para 6, 6 passa para 6, 36, 36 passa para 6, vai para não sei quanto, e isso, em um dia, pode passar para muita gente. Então, imagina só, tanta gente contaminada e não sem ter leitos, sem ter respiradores. O que vai acontecer? Muita gente vai morrer, vai ser uma mortandade danada pelo Brasil inteiro. Por isso é que precisa que as pessoas fiquem nas suas casas, para que elas não fiquem doentes, para que elas não sejam contaminadas. E não sendo contaminadas, não vá para os hospitais. Correto. Vá o mínimo possível de gente para os hospitais. Aí, as UTIs vão ter capacidade de atender. Se não tiver capacidade de atender, vai acontecer como aconteceu na Itália, em Milão. O médico tendo que escolher a quem que ele ia atender, a quem que ele ia colocar o respirador disponível lá, porque não tinha respirador para todo mundo. Então, imagina só a situação de um médico, chega lá 2, 3, 4 pacientes, ele pega, tem um respirador só, um leito só, como que ele faz? Então, para evitar isso, é que as pessoas precisam ficar em suas casas. Aí fala, poxa, mas se eu ficar em casa, eu não vou pagar as minhas contas. Deixa eu falar uma coisa para todo mundo, não pague. Não pague luz, não pague água, não pague petróleo, não pague nada. Coma, compra alimento, compra o remédio que você precisar, esqueça as contas, cuida da sua vida. Cuida de ficar vivo. As contas, depois você paga. Como diz o... É isso. Mesmo a gente não tendo um presidente que tenha possibilitado um valor maior, porque poderia, mesmo não tendo governador, não tendo feito um fundo no Estado, mesmo não tendo aqui o prefeito não fazendo um fundo no município também, fique em casa, não pague as contas. Deixa as contas para lá. Deixa as contas para lá. Tá certo? Cuida da vida, se alimenta,
procura fazer um exercício, enfim, cuida da sua saúde e da saúde da sua família, tá certo? Não entra nessa de pagar conta, pagar IPTU e deixar de comer, não faz isso não. Come, se alimenta, compra remédio, esquece as contas. Agora, vamos pressionar para que a gente tenha o fundo aqui no município. Vamos apertar os prefeitos do Alto Tietê para que se pressione o governador e se faça um fundo no estado também, e assim nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade para ficar em casa. Os hospitais não vão estar em colapso, com tanta gente, sem ter leitos, e aí vai passar, certo? Isso passa, vai dar tempo para a ciência, para os cientistas encontrarem ou o remédio, ou a vacina, ou os dois, e aí nós vamos poder enfrentar esse coronavírus de uma forma mais direta, mais objetiva e com calma, com tranquilidade, aos poucos. É por isso que as pessoas têm que ficar em suas casas. Legal. Derli, ó, tem aqui a Gabriela tá mandando um beijo, vovô Derli, para você aí. Oi, Gabi. Gabi, um beijo. Quero mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo aí a nossa transmissão, né? Aí a Bárbara, nossa pré-candidata, companheira Cida, companheiro José Fernandes Tubarão, né? Já a companheira Débora. Tubarão? Reginaldo. Tubarão, fala para os comerciantes aí do Miguel Badra, Tubarão, fala para os comerciantes aí no Miguel Badra que nós defendemos firmemente que o prefeito crie o fundo municipal e que repasse recurso para esses comerciantes aí. É eles, os dali do Dona Benta, da região do Gardênia, Europa, que tem um comércio forte, região de Palmeiras, região do Monte Cristo, região do Colorado, região da Casa Branca, região ali do Jardim Leblon. São esses companheiros que precisam de ajuda. São eles que precisam que o prefeito aporte recurso. Fala, olha, não abra o comércio. Cuida lá da sua família, procura se alimentar, faça um pouquinho de exercício, vamos dar um tempo, deixa essa doença aí passar, que aí a gente vai cuidar de pagar as contas, tá certo? Mas se vira aí comprando seus alimentos com o recurso que a gente está passando. É isso que precisa ser feito. A gente está indo para o final da nossa live aí, né? Acho que é importante agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente. O professor Guto está aqui com a gente também. Boa noite, Derli. Está mandando boa noite aí para você, para a gente estar aí, né, fazendo esse bate-papo. E a ideia, galera, quem está acompanhando a gente, os nossos pré-candidatos, é que nas próximas semanas a gente avance essas lives à noite, à tarde, com nossos pré-candidatos, para vocês falar da situação, né, que você está vivendo aí no seu bairro, a sua perspectiva, né? O Guto já está convidado, a Bárbara, o companheiro Gabriel, todo mundo, todos os pré-candidatos aí, né? E também os dirigentes do PT da cidade estão convidados para participar dessa live, esse bate-papo. Derli, a gente não pode deixar de lembrar também que o governo Rodrigo Achiuchi, ele é uma base do governo Bolsonaro, né? Ele é um governo que maqueia a cidade, né? Ele vem aí, ele maqueia a cidade e o pessoal até fala, o Rodrigo Achiuchi prometeu e não cumpriu. É um prefeito fake news, correto? E aí eu queria que, para fechar e deixar bem claro para a população, que esse governo, né, o governo Rodrigo Achiuchi, do PL, é base do governo Bolsonaro. É carne e unha os dois. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de governo. Então, deixa eu... primeiro, quando a gente fala de política, a gente... nunca há nada de pessoal nas críticas, né? A gente sempre faz as devidas críticas ao agente político. Sim. O PL, o partido do prefeito Rodrigo Achiuchi, que é também do BOI, que é do André do Prado, que é do Márcio Alvino, esse partido está na base de sustentação do governo Bolsonaro. Correto. Esses dias, o presidente Bolsonaro chamou o BOI, que é o presidente nacional do PL, para fazer uma conversa porque ele quer inviabilizar uma reeleição do Rodrigo Maia no Congresso. Então ele chamou, porque o PL é da base de sustentação, então ele chamou para conversar referente à próxima presidência do Congresso. Você só faz isso quando você tem muita confiança, senão você não faria. Então a gente precisa entender uma coisa, quando elege um vereador do PL aqui em Suzano, ou em Mogi, ou em Ferraz, ou em Poá, ou em Itacoaxetuba, ou em qualquer lugar, um vereador, um prefeito,
você está potencializando o partido que ajuda o Bolsonaro no Congresso e que faz esse monte de atrapalhada aí e bota o país num buraco como esse. Porque o Brasil está no buraco agora pelo coronavírus, mas o Brasil já estava no buraco por conta da economia antes. A coisa já não vinha bem. O PIB desse pessoal aí, desse governo maluco, o ano passado foi de 1%. O PIB cresceu 1% o ano passado. Então já era um governo ruim. Ele não consegue formular 5 palavras. Ele não consegue falar corretamente 5 palavras. Eu acho que ele não consegue conjugar o verbo no presente do indicativo. Sinceramente, eu acho. Ele é muito atrapalhado, é doido de tudo. A lógica de alguns militares é trabalhar com muitos números. Então, é assim, ele vai para a batalha. Não importa perder metade dos soldados, o que importa é ganhar a guerra. Então, pode morrer a metade dos soldados, que não tem problema, desde que no final ele ganhe a guerra. Então, morreu, é do jogo. Ele falou isso hoje. Todo mundo vai morrer. Ele fala isso todo dia. E não é assim, gente. A gente precisa preservar a vida. Mas eu queria fazer um comentário aqui, Walterson, porque eu não posso deixar de falar. Suzano tem um problema já há muito tempo, que os prefeitos não se preocupam com a arrecadação da cidade. A cidade de Suzano ela vem empobrecendo ao longo dos anos. Suzano, que já foi uma cidade muito rica, a nossa arrecadação foi mais ou menos a mesma arrecadação de Mogi das Cruzes. Quase chegamos à arrecadação de Mogi. Nós nunca arrecadamos mais. Nosso ICMS já foi maior. Mas o geral, o total da arrecadação, chegou muito perto. Hoje, Mogi arrecada 2,5 vezes, quase. Pouco mais de 2 vezes. O orçamento de Mogi é mais que o dobro da gente. Significa que houve muita ineficiência aqui. Significa que os prefeitos, ao longo dos anos, não se preocuparam com o fechamento da Ceramos, da Cerâmica Suzano, da Cerâmica Geotoco, da Cerâmica Cordeiro, das várias empresas que estão fechadas aí, da Brasbanco, tá certo? Das empresas que estão próximo da NSK fechada. Não há uma preocupação de se fazer uma política de industrialização da cidade. Não há uma preocupação de ir até a Fiesp, Ciesp e vender a cidade, falar o que a cidade tem de potencial. Tem que chegar lá e dizer, olha aqui, o presidente da Fiesp, empresário, nós temos gás encanado, nós temos ligação com o porto, com o aeroporto, nós vamos ter alça do Rodoanel, nós temos alça por enquanto, de entrada, mas vamos ter de saída. Então, esse tipo de coisa é papel do prefeito. Quando não faz, quando bota a cabeça só na reeleição, dá no que dá nisso. Ao longo de muitos anos, a gente vem perdendo receita, lamentavelmente. Então, é uma pena que isso está acontecendo e a população precisa saber disso. Outro comentário que eu gostaria de fazer também é a respeito do PDT. O PDT que tem o seu líder, eu não falo do presidente, mas o seu líder é o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes, a partir de um certo tempo para cá, ele entrou numa linha de falar mal do PT, e eu não entendo por quê. Eu queria entender por quê. Aliás, eu estou aqui questionando publicamente os companheiros do PDT aqui de Suzano, que também faz parte da base de sustentação do Bolsonaro aqui. Faz parte do governo Rodrigo Achiuchi, logo, é base de sustentação do governo Bolsonaro. E eu queria entender o que o Ciro está querendo. Será que ele está querendo se classificar para ser candidato a presidente contra o Bolsonaro? Se for isso, o caminho está errado. O caminho está errado. Não dá para não respeitar um partido como o Partido dos Trabalhadores. É um partido que está enraizado há 40 anos na sociedade, que já fez 2 presidentes, que é o maior partido do Congresso Nacional. É um partido que já governou a nossa cidade, que já governou vários estados, que governa o maior número de estados hoje. O que o Ciro está querendo? Eu queria que o pessoal aqui do PDT de Suzano explicasse. Eu já fui do PDT, eu conheço o PDT. Eu vim para o PT em 89, mas até lá eu era afiliado ao PDT. Eu queria entender o que o pessoal do PDT tem na cabeça. Queria entender. Nosso tempo está estourando aqui, mas tem umas perguntas aqui. Ó. O Gabriel fala, Derli, passou um tempo desde a entrevista com o Oi, mas o povo quer saber, você ainda considera os vereadores frouxos? Então, vamos lá. Eu, quando eu não falei que nenhum vereador é frouxo.
Sabe por que eu não falei que nenhum vereador é frouxo? Porque eu trato de preservar as pessoas. Eu falei que a Câmara Municipal é frouxa. E é frouxa. A Câmara Municipal de Suzano, ela age de cabeça baixa o tempo todo e todo o tempo. A Câmara Municipal de Suzano, em nenhum momento, tomou posição com relação ao vereador que desviou várias coisas, inclusive o café, tá certo? Que o Ministério Público apontou que ele desviou café, que desviou remédio, que desviou um monte de coisa. O Ministério Público apontou. O Judiciário pediu para a Câmara Municipal afastar o vereador enquanto ele não julga, enquanto o juiz não julga. Tá certo? Quando o juiz julgar, eu acho que o juiz vai, além de caçar o vereador, vai mandar prender ele. Porque o Ministério Público disse que ele roubou lá na Câmara Municipal. Então, como que pode os vereadores não tomarem posição com relação a isso? Eu queria entender. A denúncia foi feita pelo meu mandato, quando eu era vereador. Eu queria saber o porquê que os vereadores não tomam posição. É ou não é ser frouxo isso? Para mim, isso é ser frouxo. Porque eu fui vereador 2 vezes e não fui frouxo em momento nenhum. Nem quando o Marcelo era prefeito. Nem quando. Muitas vezes eu divergi do Marcelo, por exemplo, com relação ao aumento de salário do funcionário público. Eu divergi do Marcelo e convenci todos os vereadores do PT a votar contra o nosso prefeito. Porque não dava para concordar com aquilo que o prefeito queria. Então, várias foram as vezes que eu me posicionei contra o prefeito Marcelo, mesmo sendo vereador de situação. No segundo mandato, eu fui vereador de oposição. Eu representei o Paulo Tocuzumi 16 vezes no Ministério Público, representei o presidente aí, o cara que eu falo que desviou o café. Que eu falo não, que o Ministério Público falou. Representei ele também 5 vezes no Ministério Público, o meu mandato fez isso. Eu evitei sozinho que se aumentasse o IPTU para até 300%, porque o prefeito queria fazer isso. Eu, ao invés de votar contra, eu saí, o projeto caiu ali. Sozinho também, eu mobilizei e consegui evitar que se transformasse Suzano inteira em perímetro urbano. Significa que o cara que planta verdura lá na quinta divisão, teria que pagar IPTU, tá certo? Ele ia ter que plantar verdura lá, agricultor pagando IPTU, não ITR. Então, eu me posicionei como vereador. É por isso que eu falo que não dá para ser frouxo. O vereador tem que fiscalizar o executivo. Eu fiscalizei. Eu cumpri a minha parte. Modéstia à parte, eu desafio qualquer um dos vereadores que estão na Câmara a fazer o que a gente fez. A companheira Cida aqui, ela fala, preciso questionar todos os vereadores de Suzano, perguntando o que eles têm feito em prol do município de Suzano, em especial a favor da população, né, em vulnerabilidade social, num tempo de pandemias. A Cida faz esse questionamento aqui. Também quero agradecer o companheiro André Dourado, está aqui com a gente também acompanhando. Ele fala, Deli, fala um pouco da sua história de vereador, secretário de Desenvolvimento Econômico, de Segurança e Prevenção de Violência. Ele faz aqui um geralzão aqui. E agradecer o André, que foi o André, né, já vinha cobrando a gente, falou, não precisa fazer essas lives com os companheiros, mesmo em pandemia. Falando, André, a gente está desenvolvendo, hoje é a primeira live, e aí exclusivamente com o Deli, né, o companheiro tem uma história no PT aí, né, enfim, hoje, e aí a ideia, você já está convidado também para fazer uma live com a gente aqui, para falar do Monte Cristo, falar do que você tem feito aí nesse período de luta e de militância do PT. Companheiro jovem aí com a gente, companheiro André Dourado. Vamos lá. Bom, como eu iniciei a minha vida política partidária, porque eu venho do movimento sindical, eu fui diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e depois eu coordenei a campanha do Marcelo Cândido a deputado estadual, quando ele foi eleito deputado estadual, eu fui um dos 2 principais coordenadores. Nós tínhamos uma coordenação, mas tinha 2 coordenadores, que na época o Germano também era. Nós tínhamos o controle da campanha na mão, mais do que o Marcelo, muito mais. Nós tínhamos todas as contas, todas as organizações, todas as dobradas, tudo estava nas nossas mãos. A gente controlava isso. E o Marcelo foi eleito naquela oportunidade com 44% dos votos válidos em Suzano. Isso é histórico no Partido dos Trabalhadores. Nenhum candidato a deputado estadual teve um percentual tão alto nos seus municípios. Nenhum deles. O Marcelo tem uma. Por que ele conseguiu isso naquela oportunidade? Porque nós tínhamos quase que unidade plena do partido em Suzano.
Eu não me lembro de ter tido um único militante do PT que tenha apoiado um outro candidato. Então, isso possibilitou que ele tivesse 44% dos votos. Quando foi eleito em 2004, Marcelo, e aí eu fui candidato a vereador, mas eu era tesoureiro do partido nessa época. O Marcelo foi eleito prefeito em 2004 e foi eleito com 22 mil votos na frente. Poderia ter feito uma revolução em Suzano. Poderia ter feito. Eu gostaria muito de ser prefeito com tanto voto na frente assim do segundo colocado. Na época não tinha 2 turnos. Ele poderia ter feito uma revolução, fez um mandato bom, levou pavimentação para a periferia, tá certo? Levou unidade básica de saúde, acabou com as escolas de latinha, porque isso era cobrança do PT, estava no nosso programa de governo. Então, Marcelo cumpriu mais ou menos 70% a 80% do programa de governo feito pelo Partido dos Trabalhadores, no primeiro governo. No segundo governo, olha, nem plano de governo teve. Aquilo foi feito, não foi plano de governo. E, lamentavelmente, ele já não ouvia mais o partido. Deu no que deu. Uma prévia, nós perdemos a eleição, mas fizemos 5 vereadores, 6 na coligação, mas não elegemos o prefeito ali em 2012, né? E até lá, de lá para cá, nós não elegemos mais prefeito. Mas eu fui, no governo do Marcelo, no primeiro mandato, eu fui secretário de desenvolvimento, e lá a gente conseguiu colocar para dentro da secretaria 22 sindicatos. Sindicato da construção civil, dos químicos, dos metalúrgicos, dos papeleiros, do comércio, servidores públicos, todos discutindo lá na Secretaria de Desenvolvimento o que a gente chamava ali de estudo de demanda profissional. O que era isso? Era uma coisa inédita que a gente criou, que nós perguntamos para o empresariado qual era a mão de obra que o empresariado contratava. E perguntamos também para o empresariado qual a formação que ele achava que esse cara que ele contratava tinha que ter. E quem é que fez essa pergunta? Os sindicalistas. Por exemplo, nós pegamos o sindicato dos metalúrgicos, conversamos lá com os 22 dirigentes que eles têm lá, e cada um, na sua respectiva empresa, perguntou para o empresário, olha, quem que você contrata? Eu contrato isso. Tá, e o que você acha que ele tem que ter de formação? E aí o empresário, que foi orientado por nós a responder para o sindicalista, respondia essa demanda, a gente formulou aí uma demanda profissional, metalúrgico, químicos, comerciantes, saúde, e entregamos isso para o nosso governo, que indicou para a ETEC quais eram os cursos, indicou para a Cefet quais eram os cursos, indicou para o Senai, e o Senai montou na época o curso de técnico e mecânica por conta da demanda, e entregamos isso para as escolas profissionalizantes. Conclusão, nós passamos a ter um estudo de demanda que tem que ser feita de tempos em tempos. Já deveriam ter feito outros, mas foi uma invenção nossa lá na secretaria. Nós criamos lá também, nós trouxemos do ABC a ideia da Agência de Desenvolvimento Econômico do Alto Tietê. E aí, na época, eu levei o Lúcio para trabalhar comigo. E levei o Lúcio no ABC, apresentei para ele a agência do ABC, apresentei alguns empresários de lá do ABC, apresentei o coordenador de lá, trouxemos o Luiz Marinho, que na época era ministro do Trabalho, trouxemos o pessoal do Ministério do Desenvolvimento, fomos convencer todos os prefeitos, e antes disso, nós convencemos todos os secretários de Indústria e Comércio, e eu falava por todos eles com os prefeitos e convencemos os prefeitos. E aí formamos a agência de desenvolvimento, que era para trabalhar. Agência, o que é a agência? É a sociedade civil organizada dentro de uma ONG, de uma OCIP, de uma organização social, junta com o CONDEMAT, com os prefeitos, que é quem tem o dinheiro, para poder os prefeitos terem o sentimento da sociedade e formular políticas. Uhum. Dentro daquela ideia que eu coloquei antes, que é a coisa de fazer compras via CONDEMAT, de atuar na saúde, de atuar em saneamento básico, de atuar em formação profissional, buscando dinheiro no governo federal e no estadual. Então, esse tipo de coisa nós levamos para lá, e todo mundo daquela época pôde saber o que era isso. Nós pesquisamos muito, trouxemos do ABC isso. Quando eu falo trouxemos, eu fui o iniciante nisso, ninguém falava nisso na época.
nós trouxemos, convencemos a Fiesp, Ciesp, Sebrae, Senai, todos eles faziam parte da discussão junto com o movimento sindical. E a gente conseguiu fazer. Infelizmente, depois não deram continuidade. Depois disso, eu fui para a Secretaria de Defesa Social e Prevenção à Violência. E lá, eu trouxe, na época, um camarada que foi policial militar, mas que tinha uma cabeça de esquerda, que é o companheiro Sena. Ele trouxe e me ajudou muito na Guarda Municipal, e nós conseguimos padronizar a Guarda Municipal. Fizemos um plano municipal de segurança, tá certo? Medimos toda a demanda na área de segurança, fizemos o plano, apontamos o gabinete integrado de segurança, que é o que tem hoje aí, foi apontado na nossa época, mas eu diria que fizemos também um plano de defesa civil na época com o Tenente Hélio, que era o coordenador da defesa civil, que era a pessoa subordinada a mim, que me ajudava muito, eu sou muito grato a ele, ao Sena, o Sena na Guarda Municipal e o Hélio na defesa civil. Na época, o Reginaldo trabalhou comigo lá, o Roberto também trabalhou comigo, que eram as pessoas que me ajudavam com os projetos, que conseguia fazer, que me ajudavam nos projetos, mas eu diria que a maior conquista lá na Secretaria de Defesa Social, foi justamente a gente ter feito o plano de carreira para a Guarda Municipal. Nós conseguimos elevar o salário da Guarda Municipal de R$ 740 na época para R$ 1.490, com um plano de carreira. Nós transformamos todos os GCMs da época, primeiro que nós criamos a GCM, né? Eles foram transformados em GCM. Depois, o nosso governo transformou em GCM. Depois, na minha época, nós conseguimos elevar o salário, transformando todos os guardas, todos os GCMs, de GCM 3 para GCM 1. Lá eles têm por categoria 1, 2, 3, classe distinta, inspetor. Nós trouxemos todos para a categoria 1 e elevamos o salário de R$ 740 para R$ 1.490. E o salário da Guarda Municipal, se não for o maior do Alto Tietê, é um dos. Então, eu até converso muito com muitos guardas, muitos deles são muito gratos a nós por ter feito isso. E aí eu fui meio que obrigado a dar uma peitada no governo também, porque o secretário lá, um tal de Hamilton, é bom dar nome das pessoas, né? Porque ele era agente público lá, ele não queria elevar o salário para 1.490. Eu fiz uma emenda, aí eu já era vereador, eu já estava na Câmara Municipal, porque em 2008 eu fui eleito vereador. Aí eu apresentei uma emenda na Câmara Municipal e elevei o salário por emenda. É porque ele baixou e eu elevei por emenda para 1.490. E falei para o executivo da época, olha, se não quer dar esse aumento, é muito simples. Você pode vetar. Veta, mas aí segura a guarda, que seguramente a guarda vai entrar em greve. Dele, a gente precisa encerrar a nossa live aqui. Não, mas pera um pouquinho, deixa. Aí depois eu fui eleito vereador, primeiro mandato de situação, mas muito difícil, porque o segundo mandato do nosso prefeito foi um mandato, na minha opinião, muito ruim, não foi um mandato objetivo, não foi um mandato voltado para a população mais carente, não foi foi um mandato de quem sabia que ia terminar daqui a 3, 4 anos, e aí não tinha a mesma cabeça do primeiro, muito conflito, culminando com a saída do prefeito do PT. Tá certo? Depois fui de oposição, e de oposição, como eu disse, eu mandei o Tokuzumi, que era o prefeito, 16 vezes para o Ministério Público, o presidente lá 5 vezes, consegui evitar o aumento de IPTU para 300%, é uma tremenda de uma conquista, beneficiou 100% da população da cidade, tá certo? E consegui também evitar que a cidade fosse transformada em perímetro urbano. Então, foram algumas conquistas do meu tempo de secretário, do meu tempo de vereador, que eu acho que isso dá uma experiência que possibilita que a gente possa assumir coisas mais objetivas e mais acima aí para frente. É isso aí. Quero agradecer aí a galera que está acompanhando a gente. Muito obrigado. Curta, compartilhe, divulgue a página do PT aí, que acho que é esse canal que a gente tem para conversar com a militância. Hoje o PT Suzano aí tem cerca de 7 mil filiados e a eficiência, a gente precisa usar essa ferramenta
para se comunicar com a nossa... Não tem mais perguntas aí, não? Não, até agora não, aqui zerou aqui. Né? Mas assim, se tiver alguma pergunta depois o pessoal colocar, a gente manda e numa próxima live a gente levanta a bola, até mesmo porque nosso tempo já está estourado. Estamos chegando Deixa a hora de live. Eu vou me despedir aí? Pode se despedir. Já posso encerrar? Pode. Tá certo. Bom, eu queria agradecer, então, a todos que estão e todas que estão assistindo aí, que estão participando, na verdade, né? Com as suas... Não só com a sua audiência, mas também com as suas perguntas. Queria agradecer e pedir ajuda de todo mundo para que a gente possa conversar com a cidade via rede social, que agora, nessa época de pandemia, é a melhor forma, né? Se a gente conseguir compartilhar tudo isso, a gente vai conseguir atingir a população como um todo, e as nossas propostas, eu tenho certeza, elas são muito mais contundentes e objetivas que a maioria dos candidatos, dos futuros candidatos, que serão aí na frente, né? Então, a gente vai discutir muito, nós vamos fazer um bom plano de governo, eu tenho certeza que muita coisa do plano de governo vai ser feito pelas redes sociais, tá certo? Mas a gente vai poder discutir com a população e trazer propostas novas, modernas, aí para frente. Então, eu conto com a ajuda de todo mundo para que a gente possa, lá na frente, quando eu for candidato, fazer uma boa campanha com a participação de todo mundo. Nós queremos a participação, se possível, de 100% da população de Suzano. Muito obrigado, um abraço a todas, a todos, fiquem com Deus, boa noite e fiquem em casa, gente. É isso aí. Obrigado, Derli, né? Tá aí à disposição para fazer esse bate-papo. Primeiro bate-papo, né? Aí remotamente, você na sua casa, eu aqui na minha, na nossa segurança. Né? Quero agradecer também aqui o Tobé, companheiro lá de Osasco, que está acompanhando a gente aí, grande companheiro. E falar para a nossa militância, divulgue. Tem outras perguntas aqui, Derli, mas eu não vou abrir porque senão vai ficar muito longo. Tem pergunta do Reginaldo, tem pergunta da companheira Cida, mas a gente vai ter outros momentos para poder, né, fazer essa interação aqui com esses companheiros, mas, né, assim no possível, vamos dialogando e fazendo essa construção. Então, muito obrigado a todos aí que estão na nossa audiência, né, a gente atingiu um número bacana aí de pessoas acompanhando a gente durante ao vivo, e esse vídeo vai ficar aí na nossa página, e lembrando, compartilhe, divulgue, você que é aí pré-candidato, dirigente, vai lá, convida os seus amigos para curtir a página do PT, porque é por aqui que a gente vai, né, tentar manter a nossa militância informada e dialogar de uma forma tranquila e mais leve. Abraço e forte abraço. Um abraço, gente. Fique com Deus.